Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de biologia, tá? Vou substituir então a professora Camila aí durante esse período de afastamento dela, né? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade então ao conteúdo que ela já estava trabalhando com vocês, né? Se não me engano ela parou na aula de Coração dos Aflitos, na página 255 da apostila de vocês, beleza? Então vamos lá para a nossa aula agora. Bom, então dando início à nossa aula de biologia, né, sobre o sistema circulatório, que vocês estavam trabalhando já nesse começo, né, a apostila traz para a gente lá um trechinho, né, de um trecho da canção de Alceu Valença, né, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito, né. Então, o que significa? Significa que as pessoas, quando estão aflitas, né, o coração começa a ter um batimento cardíaco mais alto, né, começa a pipocar dentro do peito, né, entre aspas, devido a essa capacidade muito grande de aumentar a velocidade desses batimentos cardíacos, né. Então, dando continuidade à leitura do texto de apoio, né, não é incomum numa situação de ansiedade ou medo, os aflitos, percebemos um aumento da frequência cardíaca. Outras situações, porém, podem aumentar ou diminuir a nossa frequência cardíaca, como atividades físicas intensas ou relaxamento e o sono. Tá? Então, algumas dessas atividades estão influenciadas diretamente com o aumento da nossa frequência cardíaca. Tá? O que isso significa, professor? Significa que o nosso corpo está entendendo que ele está precisando de algum nutriente ou de alguma coisa que está dentro da nossa corrente sanguínea. Por exemplo, toda vez que a gente faz algum tipo de atividade física, né, os nossos músculos, eles demandam, eles precisam de uma grande quantidade do quê? De oxigênio, não é? Sem oxigênio e sem glicose, sem substâncias para nutrir esse tecido, ele não ia conseguir ficar por muito tempo ali fazendo o seu trabalho, que é contração, né? Então, durante uma atividade física, onde a gente está correndo, o que acontece com a gente? Além da gente ficar mais ofegante, né? Devido a essa grande, devido ao nosso organismo precisar de uma grande quantidade de oxigênio, os nossos batimentos cardíacos também aumentam. Por quê? Consequência da mesma coisa. A gente precisar de mais oxigênio e também retirar aquele gás carbônico que está saindo das células, né? Então, os batimentos cardíacos eles vão acabar ali interagindo, né? O nosso corpo ele interage, ele sabe que ele precisa de maior batimentos cardíacos para conseguir suprir essa necessidade de oxigênio e também de colocar para fora o gás carbônico e assim por diante, para que nosso organismo consiga funcionar de uma maneira correta, tá? No sono também a gente acaba tendo um aumento, né, ou uma quantidade menor de batimentos cardíacos, por quê? Porque a gente está deitado, tá? Uma coisa que acontece quando a gente está ereto ou deitado é a quantidade de batimentos cardíacos que a gente tem. Por que, professor, disso? Porque para vencer a gravidade, nosso coração ele tem que exercer uma maior força. Tá? Vamos lembrar um pouquinho da aula de física, né? Quando a gente está em pé, a gente tem uma força que está se exercendo sobre a gente, que é a força da gravidade. Tá? Essa força da gravidade, ela tem aí aproximadamente uma força de 10 metros, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa é a aceleração da força gravitacional do nosso planeta, tá? Conhecido também como força G. E ela influencia muito na forma como que o nosso organismo funciona. De que maneira, professor? Por exemplo, quando a gente está em pé, o nosso corpo, tá, ele precisa, o nosso coração, mais especificamente, ele precisa vencer essa força da gravidade, tá? Então, ter uma aceleração maior do que 10 metros por segundo ao quadrado, tá?
para conseguir fazer com que o sangue consiga subir até a nossa cabeça. Por quê? Nosso coração fica aqui, não fica? Na parte do nosso tórax. Então, ele fica aqui nessa região central esquerda, tá? Então ele não fica nem lá muito do lado esquerdo e nem muito central, ele fica aqui centro-esquerda, tá? E nessa região ele vai fazer a irrigação de todos os nossos tecidos, né? Só que ele precisa mandar uma grande quantidade do quê? De sangue para a nossa cabeça. A nossa cabeça fica para baixo dele, na mesma direção, na mesma reta ou acima. A nossa cabeça fica acima. Portanto, ele é mais difícil para ele enviar esse sangue. Então, ele tem que exercer mais pressão, ou seja, aumentar os seus batimentos cardíacos para que ele consiga enviar sangue lá para a nossa cabeça. E quando a gente está deitado, o que acontece com essa pressão? Tá? Quando a gente deita, o nosso corpo fica ereto, tá? Fica reto, tá? Então o nosso corpo vai ficar num plano só. O que acontece com os batimentos cardíacos? Diminuem. Por que diminui, professor? Porque não tem a mesma força sendo exercida pelo meu organismo para eu conseguir enviar sangue lá para minha cabeça. Ela vai estar na mesma linha do meu coração, quando a gente deita, coração e cabeça fica na mesma linha, portanto, a circulação ela consegue chegar até os pontos do nosso corpo de uma maneira mais fácil e mais rápida, tá? Por isso que existe o desmaio. O desmaio ele tem uma explicação evolutiva. Por quê? Porque quando a gente está em algum tipo de situação onde o sangue não chega com a facilidade na nossa cabeça, no nosso cérebro, o que acontece com o nosso corpo? Cai. Ele cai, ele fica mais suscetível a conseguir uma maior quantidade de oxigênio, oxigenar o nosso cérebro de uma maneira mais rápida e, consequentemente, consegue levar esses nutrientes e esse oxigênio de uma maneira também mais facilitada, sem precisar de exercer tanta força, né? Então, os batimentos cardíacos, eles sofrem influências, né? Tanto do esporte quanto da forma como a gente está nesse exato momento, tá? Tudo isso influencia na velocidade ou na nossa capacidade de bombear esse sangue para diversas partes do nosso organismo, tá? Bom, frequência cardíaca agora. A gente vai falar um pouquinho a respeito desse tipo, tá, de batimento cardíaco. Então, a frequência cardíaca média em um adulto saudável, em repouso, se mantém numa faixa entre 60 a 80 batimentos por minuto, tá? Então, como é que faz isso, professor? Geralmente a pessoa ela tem um relógio com ponteiro, tá? O relógio está um pouquinho mais difícil. E aí você coloca não a ponta do dedo, tá? Você coloca um pouquinho mais para frente da ponta do dedo para não sofrer. E aí vai contando os batimentos cardíacos. Quando fecha um minuto completo no relógio, tá? Você fez a contagem, se está ali próximo de 60 a 80 batimentos, tem uma saúde normal. Está acima, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Lógico, isso em repouso, tá? Não estou falando que eu acabei de correr, fazer uma atividade física, né? Jogar um futebol, chego lá, sento na cadeira e vou medir meus batimentos cardíacos. Vai estar lá em cima. Por quê? Porque leva um tempo até eu conseguir diminuir esses batimentos cardíacos, até que o meu corpo estabeleça aquela forma que esteja em descanso, tá? Mas quando a gente está fazendo atividade física, acabou de terminar a atividade física, é normal ainda que nosso batimento cardíaco esteja elevado, né? Então, esse valor ele pode variar com a idade, com o sexo, com o condicionamento físico, com a temperatura do corpo e com algumas situações emocionais, tá? Então, dependendo da idade, se é homem ou se é mulher, né? O condicionamento físico dessa pessoa, se é uma pessoa que pratica bastante esportes físicos, tá? Relacionados à atividade física, né? Também se é uma pessoa que está em algum local onde a temperatura está mais elevada ou a temperatura está mais baixa, né? Está relacionado diretamente com essa capacidade de aumento da frequência cardíaca ou não, tá? Isso vai depender muito também das situações emocionais, tá? Ah, professor, situação emocional também acelera o coração? Sim, tá? A situação emocional libera no nosso sangue hormônios, que já a gente vai falar a respeito desses hormônios, e esses hormônios alteram a frequência cardíaca, tá, que a gente possui. Então aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, tá? Em relação à idade e à quantidade de batimentos cardíacos, tá? Isso numa pessoa saudável e também em repouso, né?
Então, de 18 a 25 anos, excelente ali de 49 a 55 batimentos cardíacos. De 57 a 61 seria uma situação boa, né? E abaixo da média seriam aí de 71 a 73 batimentos cardíacos por minuto. Depois a gente vai ter entre 26 e 35 anos, né? Considerado de 49 a 54 bom, de 57 a 61 boa, né? Então fica bem próximo aqui dos 18 aos 35 anos, né? E baixa média de 72 a 74 batimentos cardíacos por minuto. Depois, lá entre os 36 e 45 anos, né? A gente vai ter entre 54 e 59 batimentos cardíacos por minuto como excelente. De 60 a 62 batimentos cardíacos por minuto como boa, tá? E de 73 a 66 batimentos cardíacos por minuto, considerado abaixo da média, tá? Bom, pessoal, a respeito das frequências cardíacas, né, a gente já está sabendo que elas podem sofrer alteração em relação à idade, em relação ao humor, né, à situação emocional, pode ser também ao condicionamento físico, temperatura do corpo, tá? Isso pode variar em relação de pessoa a pessoa. Cada um tem o seu biotipo, cada um tem a sua forma de lidar com algumas situações que acontecem com a gente no dia a dia, né? Então, isso não vai se manter assim constante durante o nosso dia todo. A frequência cardíaca ela pode ser alterada, tá? Então, essa frequência é regulada por dois fatores principais, né? A ação do nosso sistema nervoso e a ação de hormônios, como a adrenalina. Quando uma pessoa está ansiosa e aflita, né, nervosa ou leva um susto, a adrenalina, que é um hormônio produzido por uma glândula que fica acima do nosso rim, conhecida como glândula adrenal ou suprarrenal, né? Essa adrenalina, então, é lançada no sangue e age sobre o coração, aumentando, então, a frequência, tá? Frequência cardíaca, e o sistema nervoso se encarrega de levar essa frequência de volta ao patamar normal, tá? Bom, então, numa situação de risco, tá, o nosso organismo ele começa a ter picos de adrenalina. Isso é normal quando a gente leva um susto, né? Quando a gente está numa situação emocional não tão boa, né? Então, quando a gente está em algum tipo de situação, essa quantidade de adrenalina pode ser maior ou menor. Tá? Já tomaram um susto assim bem grande, o coração ele dispara, mesmo você estando parado, você sente o coração acelerado. Tá? Isso daí foi um pico de adrenalina que você acabou tomando. Tá? Com o susto, o seu sistema nervoso liberou essa adrenalina, por quê? Ele não vai saber quando uma pessoa está brincando ou se é um susto ou não. Pode ser uma situação de vida ou morte. Tá? Então, a adrenalina ela serve para quê? Para aumentar os batimentos cardíacos e o nosso corpo ficar pronto para poder correr, tá? Ou se defender naquele exato momento. Tá? Então, os picos de adrenalina que acontecem no nosso organismo, né, em determinadas situações, não, lógico, não em todas, né, mas em algumas situações, como no caso do susto, ou quando a gente acaba vendo alguma coisa que aconteceu com a gente naquele momento, né, uma situação de risco, igual eu, quando estou andando de moto, de repente um carro acabou me cruzando assim do nada, né, eu acabei freando com tudo, e na hora que eu freiei, parei a moto, meu coração estava disparado. Foi uma coisa assim muito rápida que aconteceu, tá? Quase que eu caí da minha moto, mas graças ao reflexo rápido que eu tive, né? E o meu sistema nervoso liberou, me deixou pronto para ação naquele momento. Por quê? Eu tive um pico de adrenalina, tá? E esse pico de adrenalina aumentou os batimentos cardíacos, você consegue ter um movimento maior também dos seus braços e pernas, enfim, consegue, graças a esse hormônio, ter também esse aumento da frequência cardíaca e deixar o nosso corpo preparado para fazer qualquer tipo de ação naquele momento. Tá? Por isso que é muito importante esse aumento da frequência cardíaca quando a gente tem um pico de adrenalina. É também utilizada essa adrenalina em algumas pessoas, tá, que não estão tendo reação, sofreu algum tipo de trauma, né? É usado também em alguns animais, tá, como mamíferos, por exemplo, quando sofreu algum tipo de trauma e não consegue levantar, só fica deitado, a pessoa vai lá dar um pico de adrenalina, tá, quando está muito cansado, para levantar. Eu vi uma vez, passou em um documentário
um cavalo que ele estava em um pântano, né, num brejo, assim, ele ficou todo preso naquele local, o pessoal não conseguia tirar ele, colocaram cordas e puxavam, não conseguia. Aí chegou um veterinário, aplicou uma seringa de adrenalina nele, ele levantou e ficou correndo um bom tempo. Tá? Por quê? Porque a adrenalina faz com que tenha um aumento cardíaco e também crie uma situação de ação. Tá? A pessoa ela fica ali querendo fazer algum tipo de esporte físico, né, de algum tipo de atividade física. A adrenalina faz isso também. E ela é liberada durante a atividade física, normalmente pelo nosso corpo. Tá? Bom, então entendeu que o nosso coração dos aflitos pipocando dentro do peito, né? Então, o coração dos aflitos que pipoca dentro do peito significa que ele está em uma frequência cardíaca acima da normal, tá? Aquela frase lá dentro da que a gente viu, né, da canção de Alceu Valença, né, falando assim, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito, né? Significa que a pessoa aflita liberou uma quantidade de adrenalina e a sua frequência cardíaca aumentou em relação à quantidade de batimentos cardíacos normais por minuto, né? Então, os batimentos cardíacos também podem sofrer alteração em caso de febre ou muito calor, ou quando há uma elevação na quantidade de certos sais no sangue, né? Que é o caso quando a gente se alimenta de uma quantidade muito grande de sal, tá? Então, o sal ele aumenta a pressão sanguínea. Por quê, professor? Porque ele aumenta também a quantidade de água, tá, que tem dentro do nosso sangue e, consequentemente, a nossa pressão e os nossos batimentos cardíacos são alterados devido a essa presença desses sais, no caso, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Tá? E é o sistema nervoso que encarrega, então, de levar essa frequência de voltar ao patamar normal, né? Então, toda vez que a gente aumenta, o nosso sistema nervoso ele tem que regular essa frequência cardíaca para que volte ao normal. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer a atividade 2, né? Sabendo que existem células nervosas que percebem os excessos de gás carbônico e visam ao sistema nervoso que esse gás precisa ser eliminado do corpo, sugira uma explicação para o aumento da frequência cardíaca ocorrida nas atividades físicas que você fez no começo do ano. Na sua resposta, você deverá fazer referência à ventilação pulmonar e respiração celular. Tá? Bom, então aqui, pessoal, a atividade 2 está perguntando para a gente, né, que as células nervosas elas identificam então uma grande quantidade de gás carbônico dentro do nosso corpo e elas começam a falar assim, ó, a gente precisa hiperventilar. Além de hiperventilar, a gente também tem que aumentar a frequência cardíaca para que o sangue passe pelos vasos capilares, né, coletem esse gás carbônico, tá, e leve esse gás carbônico até os nossos pulmões, onde ele vai ser liberado para o ambiente. Tá? Então, é muito importante o nosso sistema nervoso fazer essa interpretação, né? Durante as atividades físicas. Por quê? Porque as nossas células lá dos nossos músculos, estão consumindo uma grande quantidade de oxigênio, tá? E essa respiração vai levar para fora, vai consumir o oxigênio e vai liberar o gás carbônico. E quem faz a coleta disso é o nosso sistema circulatório, que vai levar até os nossos pulmões, até os alvéolos pulmonares, onde vai acontecer essa troca gasosa do meio interno para o meio externo, né? Então vai entrar o gás oxigênio e sair o gás carbônico, beleza? Então, pessoal, dá um pause no vídeo, volta para vocês anotarem, né? Ou coloquem a resposta de vocês naquilo que o professor comentou na atividade 2, beleza? Agora a gente vai lá para o teste 2, né? Quando uma pessoa leva um susto, o aumento da frequência cardíaca, letra A, é causado pela falta de oxigênio? B, é causado pelo excesso de gás carbônico? C, é alterado pela ação de um hormônio? Ou letra D, se deve a uma necessidade maior de glicose? Então aqui, quando a gente leva um susto, tá? A frequência cardíaca ela é aumentada devido à ação de um hormônio chamado adrenalina. Então a resposta certa do nosso teste 2 fica a letra C, tá? E agora o em casa, né? Então construa um mapa conceitual do sistema cardiovascular com os seguintes conceitos: coração, vasos sanguíneos, artérias, capilares, veias, músculo cardíacos, câmaras cardíacas, artérias,
artérias coronárias, átrios, ventrículos, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, veias cavas, veias pulmonares, artéria pulmonar, artéria aorta. Não se esqueça de que os conceitos mais amplos devem aparecer no início do mapa e que cada conceito deve ter um elemento de ligação com outro conceito. Tá? Os elementos de ligação não estão escritos aqui, mas você deverá criá-los de acordo com o que estudamos sobre o sistema cardiovascular. Tá? Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Tá? Não precisa ser exatamente dessa forma, mas vocês podem partir, por exemplo, do coração. Tá? Aí coloca o qual bombeia sangue para o corpo, localizado na parte média da cavidade torácica, possuindo morfologia interna, formato cônico. Tá? Coração apresenta um sistema de condução, tá? Ao qual é um complexo estimulante, constituído de células musculares, cardíacas, tá? E assim por diante. Vocês vão fazendo essas ligações, tá? De acordo com aquilo que vocês se identificarem melhor, tá? Porque o mapa conceitual é um mapa que vocês vão realizar para vocês estudarem sobre o sistema cardíaco, tá? Sobre o nosso sistema cardiovascular. E esse sistema cardiovascular, tá? É de acordo com aquilo que vocês vão entender. Não é porque está escrito coração aqui que eu tenho que começar pelo coração. Posso começar pelo pulmão, né? Que entra o gás oxigênio, que vai pegar a veia pulmonar, né? Vai levar esse sangue rico em oxigênio até o coração, vai fazer então a troca gasosa, o coração vai bombear esse sangue rico em oxigênio pelas artérias, né? E das artérias vai voltar pelas veias, e das veias vai subir para o coração. Então, vocês é que vão fazer esse mapa conceitual de acordo com o que vocês estão entendendo sobre o assunto, beleza? Isso aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula, a gente volta com a continuidade do nosso conteúdo, tá? Fiquem bem e até a nossa próxima aula, beleza? Grande abraço.